Segundo dados da OMS, nós somos 18,6 milhões de pessoas sofrendo pela ansiedade. E a ansiedade é uma das doenças que hoje mais ocasionam processos emocionais. Mas o que de fato faz você ter ansiedade? Excesso de passado, tudo aquilo que você viu, ouviu e sentiu. Está começando mais um episódio do nosso podcast. Meu nome é Karina Domingues e aqui ao meu lado meu marido e sócio Jefferson Santos. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao B3 Podcast. Ok, hoje é o nosso episódio de número 12 e o nosso convidado, o nome dele é Vinícius Campos. Ele é um estudioso do comportamento humano e da neurociência. Desde 2013, dedica grande parte do seu tempo a esse conhecimento. É CEO do Instituto Vinícius Campos, especialista em hipnoterapia, auto-hipnose e programação neurolinguística PNL, além de formação em neurociências. Estudou com grandes nomes da programação neurolinguística e hipnose clínica a nível mundial. Através da terapia avançada, ajudou a restabelecer a saúde emocional e paz mental de mais de 4.000 vidas. Sua principal missão é fazer com que pessoas deixem quadros ansiosos através da hipnoterapia. Seu lema é fazer com que as pessoas não dependam de nada e ninguém, porque depender cansa depender de um estado emocional. Primeiramente, Vinícius, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado, Karina. Obrigado, Jefferson, pelo espaço. E com certeza vamos falar de um assunto muito interessante, onde de fato vai agregar muito essa informação para muitas e muitas pessoas que nesse momento estão sofrendo por doenças psicossomáticas como ansiedade, depressão, crises de pânico, entre outras. Então, mais uma vez, muito obrigado. Ok, então vamos começar abrindo aqui nosso assunto, Vinícius, falando de um dos temas que nós já conversamos, né, nos bastidores, que é a ansiedade. Esses dias eu li falando que agora, pós-pandemia, está vindo uma crise muito grande de ansiedade nas pessoas, e eu queria que você falasse um pouco para nós o que as pessoas que sofrem de ansiedade, que começaram a ter ansiedade depois da pandemia, como que elas podem lidar com isso para conseguir se sentir melhor. Segundo dados da OMS, nós somos 18,6 milhões de pessoas sofrendo pela ansiedade. E a ansiedade é uma das doenças que hoje mais ocasionam processos emocionais como depressão, crise de pânico, TOC e TAG, transtorno de ansiedade generalizada. Então, quando a gente fala de ansiedade, primeiro a gente precisa entender toda a base que sustenta ela, né? O que de fato é ansiedade? Será que a ansiedade tem tratamento? Será que é uma doença? Será que não é? Será que o remédio realmente trata a ansiedade? Então, Karina, para responder a sua pergunta, eu vou dar um passo atrás e trazer uma definição de ansiedade. O que é ansiedade? Quando nós falamos de ansiedade, todos nós somos ansiosos em algum nível. Isso serve para nos proteger. O que isso quer dizer? Serve para antecipar um bom trabalho, aquele friozinho na barriga para uma entrevista de emprego. Ou seja, quando essa ansiedade ela começa a ultrapassar o equilíbrio, a normalidade, a ponto de você ter insônia, ou você comer demais, ou você comer de menos, ou você começar a ter pensamentos que são irreais, que não vão acontecer, preocupações que não vão acontecer. Aí onde tem que acender aquela luzinha amarela e dizer assim, opa, peraí, já começou a ultrapassar a normalidade. Então, olhar pelo aspecto da ansiedade é algo natural. Todos nós temos, porque as pessoas também, elas acreditam que pelo fato de só ter ansiedade é algo ruim. Então, assim, nossa, eu tenho ansiedade, já é uma doença. Não, é algo natural. Porém, o que acontece? Quando nós passamos pela ansiedade, em sua totalidade, e esse equilíbrio ele vai sendo ultrapassado, ele vai motivando, mexendo na autoestima, na motivação, ele vai alterando o seu sono, ele vai mexendo com todo o teu contexto pessoal e profissional. Então, isso já existia. Agora, o que acontece? Veio a pandemia. Daqui para frente, existem alguns dados que dizem que essa doença ela vai aumentar em 25% a 30%. E daqui para frente, daqui para pelo menos 30, 40 anos, nós vamos sofrer uma pandemia emocional. O que isso quer dizer? Que agora vai desencadear tudo aquilo que a gente estava colocando panos quentes lá atrás.
Então, aquele casamento que eu vivia, né, depois eu vejo, depois eu faço, eu caio na rotina, aquela doença psicossomática, porque, depois eu vejo, depois eu faço, por quê? Só que daí, de repente, as pessoas ficaram em casa. E tudo aquilo externalizou. E agora, as pessoas estão com todos esses processos somáticos externalizados. E a pergunta é, como resolver? Né? De que forma eu vou fazer isso com mais efetividade? Aí é onde, de fato, elas caem no remédio. E aí, algum tempo, vê que o remédio não está funcionando e o processo vem em massa, né? Quando você perguntou da pandemia, nós vamos... Isso em artigo, eu estudo muito por artigos científicos. Os artigos científicos lá de trás diziam que nessas épocas, principalmente na década de 90, nós íamos passar por uma pandemia emocional que viria através da ansiedade. Agora os artigos estão dizendo que nós vamos passar uma pandemia emocional em relação ao sobrepeso. E aí por quê? Porque através da ansiedade, da crise de pânico, da depressão e de, mais uma vez, todos os processos psicossomáticos. Ou seja, o que nós precisamos alertar aqui? É trabalhar a mente, trabalhar a resiliência. Porque o que acontece? Quando a gente pega a nossa base quanto ser humano, nós somos seres instintivos. O que isso quer dizer? Se alguém chegar aqui, meter o pé nessa porta, gritar fogo, vai acontecer 3 reações para todos nós aqui. Ou nós vamos ficar parados, assustados, ou nós vamos sair correndo, ou nós vamos sair correndo para ajudar outras pessoas. Isso é instintivo, isso é nato. E o que isso quer dizer? Além de sermos seres sociais, emocionais, buscamos pertencimento. O que isso quer dizer? Nós não temos o desejo de ser amados, nós temos o desejo de ser pertencentes a algum grupo. E aí está a EPO para explicar. As pessoas parcelam o celular em 36 vezes para dizer que tem uma maçãzinha lá atrás. Por quê? Pertencimento. Exclui você de um grupo para ver o que acontece. E aí, a ansiedade, os processos psicossomáticos faz isso. É o isolamento social, existe a ansiedade social ou a fobia social, que é o medo de estar entre pessoas. E tudo isso vai mexendo com o quê? Com autoestima, com vaidade. Então, a partir do momento que a gente começa a dar uns passos atrás e entender como nós funcionamos, e principalmente, por que eu sento como sento? Por que eu ajo como ajo? Por que eu falo como falo? Ansiedade não é um excesso de futuro. Ansiedade é um excesso de passado. E aí, as pessoas usam esse clichê de ansiedade e excesso de futuro. Por quê? Porque é um resultado. Obviamente, se você não está bem, a tua mente não está bem, você vai ficar tendo pensamentos irreais, ilusórios, preocupações que não vão chegar a acontecer. Isso é o resultado. Mas o que de fato faz você ter ansiedade? Excesso de passado. Tudo aquilo que você viu, ouviu e sentiu de 20 anos para trás, de 30 anos para trás. Aquele dedo que apontaram para você, aquele dia que te chamaram de burro ou burra, aquele dia que falaram que seu irmão é melhor que você. Tudo isso fica na nossa mente. E a mente trabalha de que forma? Através de 3 situações: impacto emocional, significado e repetição. O que isso quer dizer? Um trauma, para existir, ele tem que ocorrer efetivamente? Não. O que isso quer dizer? Por exemplo, eu deixei uma criança lá na escola. Todo dia eu vou lá buscar ela às 5h30. Aquele dia eu avisei a professora, a diretora, estava tudo certo. A criança começou a ver as outras amiguinhos indo embora e ela falou assim, poxa, me abandonaram. Houve um impacto emocional? Não. Houve uma repetição? Não. Mas teve um significado que ela se deu naquele momento. Ela falou, poxa, minha mãe me abandonou. E automaticamente não aconteceu nada. Aí a mãe vai lá, dá um beijo na criança, a criança está feliz, alegre, sorridente. Só que com 30 anos ela vai lá me encontrar, ela fala, nossa, Miss, eu amo a minha mãe, mas eu não consigo dar um beijo nela. Não sei por quê. Mas por quê? E isso gera ansiedade. Por quê? Porque existe um processo que nem ela lembra. Então está muito mais no contexto passado do que no futuro. E isso vai impactar no presente, obviamente. Está fazendo sentido o que eu Tá estou fazendo, falando? Vinícius. Eu ia te perguntar, porque você tem a sua clínica hoje, né? E você trata as pessoas hoje com a hipnoterapia para essas questões de ansiedade e outras situações também. Fala para nós, o que mais essas pessoas buscam você em tratamentos para ajudar elas? Tá, vamos lá. Quando nós falamos na hipnoterapia, hoje a hipnoterapia é considerado ciência. O que isso quer dizer?
Quer dizer que quando a gente olha pelo aspecto cerebral, o que nos faz pensar, o que nos faz racionalizar, justificar e dizer isso aqui está certo e errado? O nosso córtex pré-frontal. E aí, dentro dessas decisões que eu trago aqui, por muitas vezes eu afasto as oportunidades ou evito os problemas porque eu não quero sentir, porque eu não me permito sentir. Porque o nosso cérebro, por uma ordem natural, ele sempre vai evitar a dor e buscar o prazer, sempre. E o que isso quer dizer? Obviamente, você de ordem natural, racional, não vai querer enfrentar o problema. E o que acontece? A hipnoterapia, ela vai trabalhar naquela área onde você não atua. Aí você fala assim, mas poxa, Vinícius, por que ela vai atuar numa área que eu não atuo? Porque é lá que está a diferença. Porque na nossa razão, você sabe de tudo que você precisa fazer para melhorar. Ah, preciso ir para academia, preciso me alimentar melhor, preciso fazer terapia, preciso fazer isso e aquilo. Mas por que não faz? Porque de algum jeito, a tua mente dá um jeito de te defender, porque ela não entende o que é real e o que é imaginário. Então, quando ela olha por essa perspectiva, a hipnoterapia é como se ela isolasse o córtex pré-frontal. Toda atividade elétrica do cérebro aqui ela é diminuída. Automaticamente eu começo a entrar no lado emocional. E é ali que está a mudança. É ali que, onde você não chorava, você vai chorar. É ali que você vai encontrar aquilo que muitas vezes você deixou debaixo do pano. Depois eu vejo, depois eu faço, pela rotina, pela correria. Então a hipnoterapia, ela vai atuar diretamente aí. E aí, quando a gente fala de ansiedade, existe um pressuposto que diz: o problema não é o problema. Vinícius, eu quero emagrecer, estou aqui pelo emagrecimento. Não, não está. Vinícius, estou aqui pela ansiedade. Não, não está. Vinícius, estou aqui pelo falar em público. Não, não está. Por quê? Isso é o que a tua mente racional enxerga. Até onde você consegue ir, até onde a tua visão alcança. Mas existe uma vida após essa visão, essa limitação. E o que isso quer dizer? Quer dizer que durante, pelo menos, do 0 aos 7, 0 aos 10, 0 aos 12, você teve uma vida. Só que você não tinha consciência pré-estabelecida. Uma criança de 3 anos, ela vai lá, bota o dedo na tomada, sai correndo entre os carros, é tudo legal. Então ela tá percebendo o mundo através do que ela está vendo, do que ela está modelando, do que ela está vendo dos pais, briga, carro batendo, gente gritando. Ela está modelando. E essa informação entra como uma flecha na mente dela. Só que ela não tem consciência. Depois dos 10, começa a ter consciência. E aí o que acontece? Chega nos 30, nos 40. Ah, Vinícius, eu tento abrir uma empresa, eu não consigo, já falei 4. Ah, mas eu tenho dinheiro, aportei 2 milhões aqui e fali. Não é sobre dinheiro. E aí você vai vendo, você vem trabalhando. Então a hipnoterapia, Karina, ela vai trabalhar essa mente que a gente chama de subconsciente, que é a parte mais profunda. E quando você descobre isso, aí o jogo muda. Aí é outra vida, é outra história, porque você vai olhar, se você fatura 100, você vai faturar 300, se você fatura 500, você vai faturar 1 milhão. Se você não dormir, você passa a dormir, por quê? Porque você encontra a tua qualidade de vida. Você passa a entender que a tua vida é suportável, no sentido de, tá tudo bem. Tá tudo bem se um dia eu perder minha casa, eu conquisto outra. Tá tudo bem se eu perder meu carro, depois eu compro outro. Você aprende a trabalhar a resiliência na sua mente. Soltando, obviamente, uma dor que não é sua, um peso que não é seu e, obviamente, isso que você vem carregando há muito tempo, né? Tento, mas não consigo. Então, a hipnoterapia ela vai trabalhar diretamente nessas áreas aí. Ô Vinícius, eu tenho uma revelação para fazer aí, para você e para a nossa audiência, que alguns ainda não sabem, é que eu sou formado em psicologia. Eu estudei ADM e psicologia. Em psicologia eu me formei em 2009, em Maringá, no Unicesumar, onde eu me especializei nas áreas clínica, organizacional e do fórum, a forense, onde também a minha especialização, de modo geral, foi em psicologia comportamental, cognitiva e análise do comportamento. E, então, referente ao tema que você levantou, da ansiedade, na época que eu estudava,
o pessoal já dizia que a ansiedade e a depressão ia ser as doenças dos séculos. E daí, com essa pandemia que houve, realmente a gente pode perceber que isso aconteceu. Hoje em dia, muita gente sofre de ansiedade, sofre de depressão, transtorno do pânico, transtorno obsessivo compulsivo, e isso fez com que as pessoas tivessem esse problema de modo generalizado, onde isso daí faz com que prejudica o dia a dia das pessoas. E a gente pode ver, o Vinícius mesmo convive com isso, com os pacientes, onde ele percebe essa realidade, né? Na verdade, assim, ó, hoje já são mais de 4.000 atendimentos. E o que acontece? Infelizmente, grande parte das famílias acreditam que quem está sofrendo por isso é falta de Deus, é falta de motivação, não levanta da cama porque não quer, isso, aquilo. Principalmente quando a pessoa tem depressão, né? É. Eles falam muito que é a falta de Deus e tudo mais, mas como que é esse estado em si da pessoa que tem a depressão? O que ela em si sente e como que ela pode ter uma solução disso? Na verdade, assim, ó, a depressão é uma doença séria. O cérebro saudável é totalmente diferente o funcionamento de um cérebro em depressão. Por quê? Porque se a gente faz um mapeamento através de uma ressonância funcional, a gente vê nitidamente esse funcionamento totalmente diferente. Isso está ligado ao quê? Aos neurotransmissores. Então, o que regula hoje o teu estado de humor? Então, por exemplo, quando você está ansioso, dispara muito o quê? Adrenalina e cortisol. Isso faz o quê? Faz com que o teu coração acelere, a tua boca seque, a corrente sanguínea vá para os membros maiores, para o sentido de fuga, luta. Então, tudo isso, quem faz é o cortisol e a adrenalina. Então, quando a gente fala serotonina, ocitocina, dopamina, todos esses neurotransmissores também regulam para a felicidade, para a alegria, para o bem-estar, para aquela sensação de querer mais. E o que acontece? Uma pessoa em estado depressivo, isso está totalmente desregulado. E aí o que acontece? A pessoa por si só, ela não está vivendo uma tristeza, mas sim um sofrimento recorrente. Então, quem está em depressão é como se a pessoa tivesse presa. Aqui a gente tem um sistema límbico e aqui o racional. Aqui é o que me diz assim, nossa, como o dia está lindo hoje. Só que é como se a pessoa tivesse presa aqui, num processo emocional. Ela não consegue trazer para a razão, para falar assim, nossa, é verdade, eu tenho um carro, tenho uma casa, tenho um bom trabalho, deixa eu levantar daqui. Ela não consegue trazer isso para a racionalidade e por isso ela fica presa às emoções. Por isso que quem sofre pela depressão é muito difícil, a pessoa ela fica realmente presa ao passado. Nossa, o fulano faleceu, nossa, aquele carro que eu perdi, nossa, aquela casa que eu perdi, e ela fica nessa tristeza recorrente. Então, a diferença, se a gente for analisar de forma muito rápida e objetiva, qual que é a diferença da ansiedade para a depressão? A ansiedade está muito mais ligada a uma preocupação excessiva que não vai acontecer. É aquele, poxa, eu acho que eu não consigo entrar naquele carro, não consigo dirigir. Nossa, segunda-feira vai vencer aquela conta, eu não vou ter dinheiro. Então tá aqui, ó, tá aqui. E a depressão é o quê? É esse sofrimento recorrente. E aí esse sofrimento recorrente faz com que eu não tenha ação diante da vida. Para situações simples, desde escovar o dente, aí lá pentear o cabelo, por exemplo. Entende? Então, assim, é algo muito sério. E, infelizmente, eu vejo através dos comentários dos meus vídeos que viralizam, minha família não apoia, minha mãe diz que é isso, meu pai diz que é isso. Muita gente, muita gente. Então, automaticamente, por isso que a gente não pode negligenciar a ansiedade. A ansiedade é uma porta de abertura para tudo. Então, para o transtorno de ansiedade generalizado, para a crise de pânico, para a depressão. Tudo começa através da ansiedade. É aquela tristeza que começou um pouquinho, aquela preocupação excessiva que está tirando teu sono, aí um dia, 2, aí seu coração começou a acelerar, aí você vai no médico, não é nada, aí teu cabelo começou a cair, aí começou a aparecer alergia, psoríase, desidrose, tudo começa e vai desencadeando, entende? Então, assim, olhar para esse aspecto é o seguinte, é dizer assim, poxa, hoje, inclusive, tem alguns estudos que diz
88% das pessoas, se recorressem primeiramente à terapia, sairiam de processos ansiosos. Só que o que acontece? Depois eu vejo, depois eu faço. Aí vai se expandindo. Chega um momento que somos seres imediatistas, nós seres humanos. A gente quer resolver rápido, para ontem. E qual é a melhor situação aqui? Remédio. Aí eu vou lá, vou tomar Rivotril de gota, de copo, já não funciona mais. Aí eu tomo de litros, já não funciona. Então, assim, chega um momento que remédio nenhum aqui vai tratar, ele só alivia sintoma. E aí que está o problema. As pessoas vão, naquele primeiro momento, vão lá, tomam 1000 medicamentos e não resolve. Começa tomando um. Aí, daqui a pouco, ela está na dosagem máxima, porque o corpo já se adaptou. Aí, aquilo está atacando o estômago dela, agora ela está tomando 2. Aí, aquele segundo está dando dor de cabeça, está tomando 3, e assim sucessivamente. Então, o remédio, é que eu costumo dizer, ele não trata coração partido, ele não trata aquela imagem que está na sua cabeça toda noite, ele não trata aquela situação que você passou, aquele dedo apontado para você, não trata. Então, automaticamente, ele vai lá só na ponta e coloca um pano quente em cima, diz assim, parece que está legal, mas se eu tiro o remédio, aquilo vem como uma avalanche. Então, anteriormente, eu preciso dar 3 passos para trás para olhar a minha vida. E aqui, eu costumo dizer, quem busca a terapia lá comigo, principalmente a hipnoterapia, é quem já tentou de tudo. E eu digo o seguinte, qual é o maior aprendizado que a pessoa tem quando ela chega lá para mim? Que a partir daquele momento, ela não precisa mais se mover pela dor. Ponto. Porque o que acontece? A nossa vida não é sobre hoje. Se você está com 30 anos, com 40, com 20, tua vida não é sobre hoje. É sobre daqui 50 anos. É sobre o que você está fazendo agora para contribuir na tua versão para daqui 30 anos, para daqui 40 anos. Só que o que acontece? Eu inverto isso. Aí eu começo a colher agora, me antecipar. Eu começo a não trabalhar a minha mente para essa blindagem emocional e resiliência que eu vou precisar ter para daqui a algum tempo. E quando eu chego lá com 50, 60 anos, que eu podia estar com os pés para cima na areia, só curtindo a minha aposentadoria, não, aí você está igual louco trabalhando, reclamando da tua vida, de tudo que você não fez. Então, essa visão de legado, de propósito, é muito importante. E você só vai ter propósito e legado na sua vida quando realmente você aprender a se desconstruir nessa fase agora, que você se permitir. Até porque se desconstruir dói. Eu sempre falo para as pessoas, o que eu preciso para entrar dentro da hipnoterapia? Querer e se permitir. E ter flexibilidade, porque lá vai doer, você vai dar risada, você vai chorar, você vai gritar, você vai fazer o que for para resolver, mas você vai resolver. Agora, aqui, de forma racional, eu falo o que eu quero, eu falo o que eu vejo, eu falo até onde eu quero falar para não me machucar, para não chorar, porque eu tenho o controle. Agora, quando você está dentro de um processo terapêutico profundo, que vai à raiz das emoções, que inibe aquele teu pensamento racional, é onde você está entregue. Você está no controle, mas as tuas emoções estão ali flutuando. E é ali que está essa mudança. Então, olhar por essa ótica agora é olhar para essa perspectiva de futuro. Então, quer dizer, Vinícius, que a pessoa que sofre de ansiedade e ela não busca um tratamento, podem surgir doenças psicossomáticas, entre outras, ali, pela falta de tratamento. Total. Por exemplo, alopécia. Grande parte... Alopécia é queda de cabelo, queda de cabelo. né? A grande parte, hoje, tem um processo de cunho emocional. Estresse muito forte. Fibromialgia. Não tem diagnóstico. Grande parte das pessoas tiveram um grande impacto emocional. Perdeu alguém da família, sofreu um assalto, perdeu dinheiro, alguma coisa aconteceu. Então, todo esse processo emocional, ele desencadeia fatores. Então, por exemplo, o que você pode desenvolver? Alergia, o próprio câncer, úlcera, tudo isso. Porque quando você está estressado, irritado, ansioso, o que você começa a disparar? Cortisol e adrenalina. Isso te gera o quê? Estresse.
Isso vai fazer o quê? Com que os teus batimentos cardíacos aumentem. Aumentando os batimentos cardíacos, o teu fluxo sanguíneo também vai aumentar. Ou seja, você começou a desencadear uma série de processos somáticos no teu corpo, fisiológicos, que é como se você estivesse preparando o teu corpo para uma guerra, mas você está assistindo TV na sala. E aí o teu corpo começa a sofrer, porque todos nós temos essas células que podem ser ativas. E através de todo esse estresse, de toda essa adrenalina e esse cortisol, você está ativando. E aí onde vem a úlcera, é onde vem o câncer, é onde vem a gastrite nervosa. Por isso, sanear os pensamentos, por isso, cuidar da mente. E, aliás, mente e corpo formam um único sistema. Então, automaticamente, quando você passa a olhar por essa ótica mais profunda, que é dizer, peraí, minha rotina sempre vai existir. Conta de água, luz, telefone sempre vai chegar. Peraí, mas quem vai cuidar de mim? Porque o seu pensamento, a sua dor, só você sente. Nem o seu pai sabe, nem a sua mãe sabe, nem o seu esposo ou a sua esposa sabe. Porque quando você deita, é só você com você mesmo. E você não pode colocar a sua vida na mão das outras pessoas. Isso não é individualismo. É uma questão de amor com você mesmo. E aí, automaticamente, quando você entende e compreende isso, aí, automaticamente, tua vida começa a melhorar. Porque você começa, primeiro, a soltar esse peso que não é seu, essa dor que não é sua, e também trabalhar numa linear para saber falar não para as pessoas quando você precisar falar. Porque, por incrível que pareça, quando a gente fala de ansiedade, muitas pessoas, pelo fato de não conseguir falar não para o pai ou para a mãe, ficam ansiosas. Aí estão num trabalho que não gostam, estão ganhando um salário que não merecem, estão convivendo com pessoas que não gostariam. Por quê? Tudo porque o pai e a mãe querem. E aí a gente entra numa outra vertente. Nossa mente tem fidelização por amor ao próximo. O que isso quer dizer? Você sempre vai fidelizar a tua família. E o que isso quer dizer? Você vê famílias inteiras falidas. Você vê casamento atrás de casamento. Eu termino um, vou pro outro. Termino um, vou pro outro. Eu não sei por quê. É tudo muito rápido, muito automático. Mas por quê? Mente subconsciente. Você passou anos lá vendo, ouvindo e sentindo, modelando. A tua mente só dá fidelizando tudo aquilo. E ela fideliza tanto pelo amor. E isso é tão forte que eu tratei uma pessoa muito bem financeiramente que ele não conseguia usufruir de tudo aquilo. Ele não via sentido. Ele tinha voltado da França e não tinha sentido ele voltar da França. Mas por quê? Trabalhando comigo lá, veio uma imagem da mãe dele procurando moedinha no sofá para comprar pão, porque eles passavam dificuldade. Então, automaticamente, é como se a mente dele dissesse assim, bom, agora você tem dinheiro, só que a pessoa que você mais amou passou dificuldade. Então, você não pode usufruir disso tudo. Dá um jeito. Daí, é o quê? Eu vou lá, empresto, eu perco dinheiro, eu abro empresa, entro em falência. Eu dou um jeito de perder aquilo. E é por isso que, por muitas vezes, você vê as pessoas dizendo assim, nossa, eu peguei 1 milhão na mão, sumiu. Eu peguei, não sei de onde vem, as pessoas vivendo daquele processo. E por quê? Porque a tua mente só está fidelizando. Mas isso você só vai entender passando por um processo profundo como esse. Para você, de fato, entender a tua história, né? O pessoal, até vocês que estão nos ouvindo aqui, pode ser que você se identificou com algo, com algum sintoma que foi dito aqui. E calma, isso daí tem tratamento. O Vinícius é especialista nisso. Então, você que talvez consome medicamentos e nunca tratou a causa disso tudo, tem até uma frase, Vinícius, que eu costumava dizer, que se a ferramenta que a gente tem na mão é um martelo, tudo vira um prego. Ou seja, pode ser que a pessoa está ali consumindo medicamento para poder ter esse alívio imediato, mas ela nunca trabalhou a causa. Então, ela tem um martelo na mão e daí ela acha que é um prego e ela usa aquilo. Mas se ela ficar nisso daí, nunca ela vai conseguir realmente se livrar dessa dor. O que você acha sobre isso? Na verdade, eu sempre digo assim, conhecimento liberta. O que isso quer dizer? Quando você está no ambiente correto, o teu comportamento vai mudar, a tua capacidade aumenta. Com isso, a tua crença aumenta também sobre o que você pensa sobre você. E o que isso quer dizer? Muitas pessoas, infelizmente, estão nos ambientes errados.
Em que sentido? O pai não apoia, não sabe dar o direcionamento, ela já foi para o medicamento, ela não sabe o que fazer. Então, a partir do momento que talvez ela entre e perceba essa informação como algo muito direcionado, dizendo, poxa, peraí, não tinha pensado por essa vertente, tudo aquilo que eu vi, ouvi e senti de hoje para trás, verdade, faz sentido. Automaticamente, ela começa a buscar essa informação. E aí, é isso que vai mudar, de fato, a trajetória dela. Então, por isso que eu digo muito, muito, bato sempre nessa tecla de que o ambiente muda comportamento. Então, pelo fato de você estar aí vendo, ouvindo e até sentindo esse podcast, o que acontece? Isso muda o teu comportamento. Por quê? Você passa a entender melhor as coisas. Se muda o teu comportamento, vai mudar o quê? Vai mudar a tua capacidade. Ou seja, eu começo a acreditar que eu consigo sair dessa. E se eu começo a acreditar, sobe para onde? Para a crença. É aquilo que eu acredito fielmente. E automaticamente, se eu acredito, vai para a minha identidade, para o meu eu. Automaticamente, aí eu só preciso da ação, do movimento. Então, assim, muitas vezes esse direcionamento, ele só não está sendo assertivo. Por isso que parece muito simples eu dizer que ansiedade é excesso de passado, por tudo aquilo que você viu, ouviu e sentiu, mas muitas pessoas falam assim, caramba, nunca tinha pensado desse lado. Por quê? Porque estão a vida inteira escutando que é excesso de futuro. Mas por quê? Porque somos seres imediatistas. Eu só olho lá para a ponta. Olhar para a ponta é o quê? Ah, minha mente está acelerada. Ah, eu estou pensando, eu estou na segunda pensando na sexta. Tá, isso aqui é o resultado. Mas por que a tua mente está assim no presente? Porque tem uma raiz, tem algo que está dizendo para ela, vai lá e pensa assim. E aí, automaticamente, se tem algo que está dizendo para ela, vai lá e pensa assim, está aqui, está no passado. E não no futuro. O futuro é só resultado. Eu dou um exemplo muito clichê, que é o falar em público. Eu já formei mais de 30 turmas de comunicação. E eu sempre falo para as pessoas, você fala bem. A pessoa, não, mas eu não consigo. Você fala bem com seu pai, com a sua mãe, com seu namorado. E por que na frente das pessoas você falha? Porque você tem medo do julgamento, porque as palavras somem, porque te dá branco, porque te dá ansiedade. E isso é o quê? Emoção. E se é emoção, eu volto para onde? Para trás. Só que enquanto o cara ficar lá na ponta, achando que ele tem que fazer 10 cursos de oratória, ele vai travar da mesma forma quando ele se sentir pressionado pelo público. Por quê? Porque isso é emoção. Então, se eu trabalho a minha emoção, a minha segurança, a minha mentalidade, automaticamente eu blindo esse cara para lá na frente chegar no público e falar assim, eu sou bom no que eu faço, vou pegar o microfone e vou falar. Só que se tem uma imagem, um significado, uma repetição e um impacto aqui atrás de algo que significou muito forte para ele, ele vai travar. E aí, de forma racional, aquilo que eu expliquei, a mente racional, ela tem que trazer uma justificativa para explicar. Por que essa mesa é preta? Eu tenho que trazer uma justificativa. Então, ele vai falar assim, eu estou travando aqui por conta disso, disso, disso. Mas ele não tem essa informação aqui. Então, olhar por esse aspecto, sempre voltar atrás, é importante. E aí é onde, de fato, você vê você desenvolvendo o teu propósito. Vinícius, eu quero, sei lá, deslanchar no marketing digital. Legal, voa, só que você tem que trabalhar a tua mentalidade. Eu quero deslanchar na empresa que eu abri. Voa, só que você tem que deslanchar na tua mentalidade. E isso é muito, mas muito importante mesmo. Semana passada eu estava com o Fialho, estava com o Misha, estava com essa galera toda, e a gente conversa sobre mentalidade, porque uma das maiores coisas que esses caras tiveram que ter para suportar de onde vieram foi mentalidade. E o que acontece? A partir do momento que eu só olho o resultado como algo financeiro, não vou chegar a lugar nenhum. E se eu chegar, é por pouco tempo, eu não consigo sustentar. Agora, quando você dá 3 passos para trás para criar algo consolidado, e é por isso que eu bato tanto nessa tecla, trabalhe a sua mente, saneie as suas emoções, porque é ela que vai te levar para onde você quer. Aí sim, você vai ter todo o sucesso, dinheiro ou qualquer coisa do mundo. E falando, Vinícius, de um processo de terapia com você, quanto tempo que as pessoas elas conseguem, a partir do momento que elas iniciam, já ver resultados? A gente trabalha em 4 sessões.
apenas. O processo de hipnoterapia é para mostrar para você que a tua vida é suportável. E agora vocês vão entender o porquê. Quando você vai num outro método mais convencional, você senta na minha frente e diz assim, olha, hoje eu estou muito estressado. Nossa, aconteceu isso, isso, isso. Eu vou te dar um direcionamento. O que você está fazendo? Você só está esvaziando o copo. Só que existe uma areia no fundo. Essa areia você nunca troca. Então, aí você vai lá, nossa, legal, estou me sentindo bem. Daqui a pouco você sai, a rotina começa a te corroer de novo. Vem todo aquele processo emocional. Aí você vai lá, novamente, nossa, esvazia o copo. Só que a areia está lá. E o que acontece? Eu nunca mexo naquilo que de fato vai resolver. Agora, o que acontece? A hipnoterapia, ela vem de forma rápida, direta e objetiva para resolver a areia no fundo. Então, por isso que lá você vai chorar, você vai dar risada, você vai gritar, você vai fazer o que for, mas para resolver. Agora, enquanto eu venho aqui e converso com você, é tudo aquilo que eu quero, é tudo aquilo que eu posso manipular, é tudo aquilo que eu quero ouvir. E isso não existe mudança. E se existir, legal, vai durar um tempo ainda, vai demorar um tempo para que essa mudança aconteça. Porque até você entender que você pode chorar, que você pode dar risada, que você pode, sei lá, fazer o que for, leva um tempo. E aqui dentro da hipnoterapia a gente trabalha em 4 sessões, é um mês, uma vez por semana. Então, dentro desse processo, logo na segunda sessão, a pessoa, relatos, tá? Da grande maioria dos pacientes. Assim, a Vinícius, já estou enxergando o mundo de outra forma, estou respirando diferente, sabe? É muita coisa bacana, assim. Mas por quê? Porque, de fato, vão deixando esse peso e essa dor para trás. Né? Então, assim, a gente trabalha em 4 sessões, vai dar um mês de tratamento, exceto dependência química, alcoólica, daí é 10 sessões. Tá? O número máximo de sessões dentro da hipnoterapia é 10, no máximo. E aí, assim, Vinícius, todas as pessoas conseguem? Todas. Desde que queiram e se permitam. Então, assim, hoje a hipnoterapia, ela não é mágica, não é magia, não tem relação com religião, não é uma batalha de mente, você não vai dormir. Porque existe esse estigma muito grande, até pela TV, o que as pessoas veem na TV, né? Come essa cebola, imagina que é uma maçã. De fato, aquilo acontece. No entanto que no meu Instagram lá, tem lá várias e várias coisas. Mas não é o foco da hipnoterapia hoje. Às vezes eu faço essas brincadeiras só para a pessoa perceber o potencial da mente dela. E aí, o fato de acreditar ou não é mera crença sua. É o que eu estou te explicando agora. É a razão. É ela dizer, não sei. Então, é muito importante a gente entender como nós funcionamos para quando você tiver um poder de decisão crítico, você fala assim, poxa, peraí, de onde está vindo isso? Esses dias mesmo eu estava em conversa com um rapaz e ele querendo entrar no marketing digital. Eu também sou infoprodutor, né, há alguns anos já. E ele falou, olha, eu tenho um emprego, eu já ganho bem e eu tenho segurança e eu tô meio assim de entrar, tô com medo de entrar no digital. Aí eu falei assim, tá, você está comparando o teu trabalho fixo, CLT, com o quê? Aí a hora que eu fiz assim com o quê, ele fez assim, aí ele pensou, falou, poxa, faz sentido, né? Eu falei, se você não tem nada de outro lado, como que você faz comparação? E aí eu entrei mais uma vez nessa explicação, tá vendo? A tua mente, ela sempre vai preservar o que ela já tem, a segurança. Se arriscar agora, pelo fato de você não ter ainda, é algo que vai ser dolorido, então ela vai afastar todos esses princípios que eu estou explicando. E aí, automaticamente, quando você começa a entender essa ótica, aí o processo muda, o jogo muda. E aí você passa a se arriscar mais, né? Ok, e falando dessa parte, Vinícius, de infoprodutor, você tem o teu curso, né? Hoje ele está no ar, ele está aberto, o carrinho, como que... Sim, que hoje tá? eu tenho uma esteira aí de 7 infoprodutos, hoje eu rodo marketing desde 2015, 16. Tem vários vídeos viralizando aí. Tem vários vídeos viralizando no TikTok e outras plataformas, né?
Kauai. Então, assim, hoje eu tenho a formação de hipnose clínica online, tenho cursos sobre ansiedade, tenho um livro meu digital que já vendeu mais de 10 mil cópias, está saindo impresso agora pela mesma editora do Wendel Carvalho, daqui 2 meses no máximo já está para sair, já está sendo impresso. Então, assim, tem muita coisa girando nesse sentido. E por quê? Eu sempre digo assim, Karina, que tudo que eu desenvolvi até hoje foi com uma missão muito grande. Porque quando a gente olha para números, eu não sou um cara de números extremos no Instagram e nas outras plataformas. É claro que o número ele expressa uma autoridade, só que para mim hoje é uma métrica de vaidade também. Porque com 2.000, com 1.000 seguidores eu já era muito lucrativo lá atrás. Mas por quê? Porque eu miro muito a missão. O dinheiro, toda a minha esteira de produtos hoje consolidada, ela veio da minha missão. Ela não veio de olhar, fazer 6 dígitos em 30 dias, em um dia. Não. Ele veio com a missão de falar assim, vou ajudar pessoas. E isso que me fez ter a minha placa lá de 500 mil de faturamento atrás do meu escritório hoje. Entende? Então, assim, olhar por essa perspectiva, pessoas é o que vai te levar para esse resultado. Então, automaticamente, o que as pessoas fazem hoje é inverter. É olhar para o resultado, é olhar para o dinheiro, para o dinheiro, para o dinheiro. Hoje o dinheiro é o maior balizador. Você pega artigos científicos, é só botar dinheiro no meio como motivador. E aí, automaticamente, o que acontece? Isso gera-se muita ansiedade também. A internet gera ansiedade, a informação muito rápida gera ansiedade. Porque o que acontece? As pessoas, elas lembram do senso de pertencimento? O cara criou uma autoridade, anda num carro importado, faz isso, faz aquilo. O que acontece? Eu quero pertencer àquilo. Então, automaticamente, eu faço de tudo para ser aquilo. Só que eu não passei pelas outras fases ainda, que é pagar o preço literalmente. E aí, automaticamente, gera ansiedade, porque parece que eu não consigo. Só que, na verdade, às vezes você tem todos os drives ali embutidos para fazer acontecer. Só que pelo fato de você olhar para o lado e achar que do outro está mais fácil, você abandona, você fala, não é para mim. E nem sempre o do outro lado a grama tá verde, como está sendo mostrada, né? Às vezes ali por baixo, né, não é o que está acontecendo, né? Os carrões, os dígitos. Tem muita gente aí na internet, né, Vinícius? A gente não pode, né, citar muitas coisas. Eu chego até em gaso. Mas existem muitas pessoas hoje na internet que vão lá, alugam um carrão, né, e querem... Hoje eu faço parte da fraternidade Black Belt, é uma das maiores fraternidades de marketing digital do Brasil. Tem pelo menos 60 players que vocês veem rodando dentro lá e a gente tem acesso ao WhatsApp, qualquer coisa do tipo, para trocar informação. É muita coisa errada. É muita coisa errada. Hoje eu vejo e falo, poxa, caramba, né? Só que estão lá ganhando dinheiro. Por isso que você tem que saber do teu propósito, você tem que saber onde você pisa, você tem que saber qual é o teu alinhamento. Ambiente muda comportamento? Depende. Depende se esse ambiente estiver alinhado com os teus valores. Não adianta todos nós aqui estarmos dentro do mesmo ambiente, mas você pensando em ser milionário e eu pensando em ajudar pessoas. A gente não está no mesmo nível. Então, nem sempre o ambiente vai mudar comportamento. Então, automaticamente, quando você olha essa perspectiva, você fala assim, peraí, deixa eu olhar para dentro. E é aí onde está a minha missão, é fazer com que você olhe para dentro. Porque as pessoas elas estão assim, próximo nível, próximo curso, próximo livro, próximo isso, agora eu preciso disso, agora eu preciso disso. Cara, você tem muita coisa para ser explorada e você não explorou nem 1%. E, Vinícius, mas eu preciso do próximo curso para executar. Precisa, você só precisa ser mais seguro e fazer a coisa acontecer. Pronto. E ponto. E aí eu falo assim, você já parou para pensar na tua segurança? Que segurança que você tem? E a pessoa, puxa, é verdade, faz sentido. Por isso que você passa a vida inteira atrás de curso, querendo procurar sócio, porque às vezes sozinho você acha que não dá conta. Então, quando a gente olha pela perspectiva da hipnoterapia, é justamente isso, é mudar a mentalidade. Porque mudando a mentalidade, soltando o peso e o passado, eu consigo ter força o suficiente para caminhar. E aí tudo vem. O carro vem, o dinheiro vem, a casa vem, o carro vem, e tá tudo bem, tá tudo certo.
E assim, Vinícius, hoje você atende somente presencial ou você tem atendimento online também? Hoje eu tenho atendimentos online, na verdade eu migrei, hoje está praticamente 98% dos atendimentos online. Isso foi uma das coisas que o marketing digital nos proporcionou muito. Hoje eu tenho pacientes na França, Estados Unidos, México, Angola, Suíça, Suécia, Noruega. Por quê? Tudo através de outras plataformas também, de vídeos que viralizaram. Então, olhar por essa ótica, por isso que eu trabalho muito uma questão também, Karina, de ser um novo profissional, ter um posicionamento. Eu falo que muitas empresas têm posição, mas não têm posicionamento. Ela está lá, mas ela não sabe executar tudo que nós temos, todas as ferramentas que nós temos hoje em mãos. Então, olhar por essa ótica também é importante. Aí é onde entra a questão emocional novamente. Porque se você vai para a internet, o que acontece? Você está totalmente exposto. E se você está exposto, vem o quê? Os haters. E se vem os haters, você tem que estar blindado emocionalmente. Eu acho que o cancelamento já começa dentro de casa, muitas das vezes, né? Às vezes é uma pessoa que quer começar a fazer alguma coisa ali no marketing digital, já vem o pai, vem a mãe, vem o irmão, ou vem às vezes o marido ou a esposa, que já fala que aquilo ali não vai dar certo, né? Então, eu acho que a primeira blindagem que tem que ter, penso que é das pessoas que estão próximas a você. É. Eu não sei se você concorda. Porque assim, lembra que eu falei fidelização por amor ao próximo? Você vai, de alguma forma, se você não se blindar, saber do teu propósito, você vai ouvir. E vai. E aí você vai dar um jeito de sumir com isso, de fazer isso não acontecer. Então, eu fiz uns erros no começo, porque eu olhava os números e eu falava assim, caramba, o marketing é top. Vou ficar rico com esse negócio aqui. E saía falando para todo mundo. Só que nem todo mundo estava alinhado. É claro que dá dinheiro, é claro que, né, tem muita gente ganhando muito dinheiro. E aí o que acontece? Comecei a falar para as pessoas erradas. As pessoas, pô, você está retardado, cara? O que você está falando? Na época, eu era professor universitário, fui professor universitário 7 anos da minha vida, e a primeira live, quando entrou a pandemia, olha que coisa louca, eu falava para os alunos, eu falei para os alunos assim, olha, eu já estava dentro do marketing, né? Vocês têm a capacidade de ganhar 30, 40, 50 mil aí de casa. E aí, assim, fui quase espancado, né? E aí, o que acontece? Depois a coisa virou. Porque aí veio muita gente, realmente. Aqueles que falaram que, né, você é doido, começaram, como que faz? Por quê? Como? Quando? Onde? Então, olhar para essa blindagem é importante para que você siga o teu caminho. Por isso que eu digo, sempre com muita sabedoria e sabendo exatamente onde você está pisando, né? Devagarzinho, no teu contexto, respeitando o teu limite, porque senão você se perde. E perde mesmo. O propósito não pode ser o dinheiro, né? Não. E muitos têm, assim, como fim ou como, né, o propósito principal, o ganhar dinheiro. E eu acho que isso daí é uma das coisas que faz muitas pessoas se perderem no meio do caminho, porque o dinheiro ele não preenche tudo que uma pessoa precisa na vida, né? Ele é bom, claro, a gente não pode ser hipócrita e falar que não precisa de dinheiro, mas ele não pode ser o fim. O dinheiro ele serve para algumas coisas. Primeiro, para você trazer uma qualidade de vida para você. Segundo, para você realizar teus sonhos e, obviamente, para você também ajudar outras pessoas. Então, eu sempre digo assim, poxa, imagina que bacana você ir lá e comprar uma casa para sua mãe, para o seu pai, um carro, ou fazer, sei lá, dar uma viagem para alguém. É isso. Só que, para isso, por isso que a gente sempre volta na mentalidade. Porque, assim, a gente vive um mundo hoje como se a gente não pudesse sentir. Como se você não pudesse chorar, como se você não pudesse dar risada. Eu sou o cara mais chorando da face da Terra. Até a inauguração de mercado eu choro. O que isso quer dizer? Pode rir, Jefferson. Jefferson, eu achei que ele ia chorar no nosso casamento, mas ele não chorou. Nunca vi ele chorando. Eu choro e eu me permito chorar
Sim. Por quê? Porque isso me traz uma leveza, uma flexibilidade, uma resiliência muito forte para aguentar as pancadas da vida. Principalmente quando eu entrei no digital, sem saber nem onde eu estava pisando. E aí eu fui sozinho ali, criando página, isso e aquilo, eu mesmo, porque eu vim da área da computação. E aí, tá tudo bem. Então, eu trago isso para as pessoas, sabe? Essa bandeira que eu levanto e falo assim, ó, se sinta, olha para dentro, se permita chorar. Aí vem aquela... Como eu atendo muitas pessoas, às vezes vem aquela que parece uma muralha. Nossa, porque isso. Eu falo assim, peraí, você tá tentando provar isso para quem? Para quem você tá tentando ser forte o tempo todo? Aí a pessoa... né? Aí ela se entende. Então, olhar por essa ótica, por essa perspectiva de sempre voltar para dentro, é para que você não se perca. Porque essa rotina de olhar para dentro tem que ser todo dia. Todo dia. Porque todo dia vem alguém para me fazer sociedade com alguma coisa. Todo santo dia. Seja um copywriter, seja uma coprodução, seja alguma coisa, seja um projeto físico, todo dia. E se eu não faço o meu exercício diário de olhar para dentro, eu me perco. Porque daí eu vou olhar números, eu vou olhar escala, eu vou olhar a forma exponencial, eu vou olhar isso, eu vou olhar aquilo. Assim, pô, opa, peraí. E isso vai me deixando mais ansioso. Então, quando a gente fala em ansiedade, aqui, mentalidade, é tudo isso. É excesso de informação, é o dinheiro que você perdeu apostando em outras coisas porque você não estava conectado em você. Tudo isso gera ansiedade. Então, a mentalidade vai ser a base de tudo. E detalhe, você pode ganhar dinheiro com qualquer coisa que você faça, desde que você se posicione de forma diferente. Tenha um novo posicionamento. Existe um dilema que o pessoal sempre comentava até então, referente à questão da mentalidade e do ambiente. Qual que é o fator decisivo? O que define? É onde a pessoa está inserida ou as decisões que ela toma ali dentro da mente dela? Os dois. Porque o que acontece? A partir do momento... Por isso que eu falo para os meus pacientes assim, eu desejo para você não é inteligência, é sabedoria. Eu desejo para você não é conhecimento, é compreensão. Porque o que acontece? Conhecimento, você senta numa mesa como essa, se o cara pesquisou no Google, ele vai saber conversar com você a nível superficial. E hoje todo mundo sabe de tudo, através da informação. E o que acontece? A partir do momento que você carrega essa sabedoria e essa compreensão, você vai saber analisar o ambiente. Você vai saber qual a informação que você pode filtrar, que vai fazer valer a pena para você. E aí, automaticamente, carregando isso para a tua mentalidade, é onde você vai aplicar. Então, eu costumo dizer que é os dois. É o que você está ouvindo, mas também o que você vai fazer com essa informação, baseando-se na tua sabedoria, no teu poder de escolha. Então, é uma interação, né? Do ambiente e mais a decisão da mente da pessoa. Exatamente. Que vai ser o resultado, né? Porque, olha só, imagina o seguinte... As pessoas falam assim, tá todo mundo no mesmo barco. Principalmente, pandemia, isso, aquilo. É óbvio que não. Teve gente que estava em casa com R$1 bilhão na conta. Teve gente que estava sem nada. Então, o que acontece? A gente não está no mesmo barco, nós não estamos falando a mesma coisa. Isso é fato. Então, existem pessoas que tiveram um caminho mais encurtado, outras não. Então, saber em que momento que você está é importante. Por exemplo, eu não posso oferecer a minha mentoria de produção digital para um terapeuta que ainda não sabe nem o que é marketing. Porque e tem gente lá, eu tenho uma fila de espera lá, tem gente que quer pagar. Só que eu falo assim, eu não vou pegar o seu dinheiro para lá no final você falar assim, Vinícius, não entendi nada que você falou. Entende? Então, saber o momento em que você pode acessar é importante. No entanto, também que teve pessoas que me disseram há 1 ano e meio atrás que queriam participar dela e agora estão fazendo. Porque eu falei assim, vai estudar primeiro. Porque agora estão com a consciência pré-estabelecida. Entende? Então, a partir do momento que você tem consciência sobre o que você está fazendo, automaticamente você tem esse resultado. E dentro do processo digital é o contrário. Hoje eu vejo muitos terapeutas versionando para o digital, mas sem qualquer consciência. E aí é onde perdem dinheiro, aí entra em todo o processo, novamente.
somatizando, ansiedade, depressão, isso e aquilo. Então, é bem interessante você não só analisar o ambiente, mas perceber qual as decisões que você está tomando a partir de lá. Porque o cara pode chegar para você e falar assim, ó, cara, vai lá e compra uma Ferrari. Você tem que ter pertencimento, cara. Você tem que, primeiro, se mostra lá, pareça, força você, cria uma conta alta, vai lá. Isso daí é verdade, Vinícius. Até o pessoal que está assistindo aqui o podcast, o público pode ter alguém aqui que é um engenheiro, por exemplo. Ele olhando aqui, ele pode ver o ambiente e ver do que é feito cada material, né? Por exemplo, pode ser que tenha um designer de interiores. Ele consegue ver como que foi feito aqui. Mas quem não entende desses assuntos, a pessoa olha e para ela está apenas bonito, só que ela não consegue saber como que é construído. Então, o conhecimento faz mudar também essa percepção, para ter entendimento, porque as pessoas vê, elas ouvem, mas só que percebe diferente, entende diferente uma mesma cena, uma mesma situação, né? A mensagem só vai chegar para você quando teus ouvidos estiverem preparados. Isso. Só. Então, se você carrega a intencionalidade dentro de você, você sabe exatamente o porquê que você está aqui, muda o jogo. Por exemplo, eu dou treinamentos também, né? Nos estados aí. Eu fiz uma formação recente agora, mês passado, lá no Paraguai. O que acontece? Teve uma moça que ela fez uma formação minha, ela estava nessa formação e ela estava assim, ó, passeando. Ela saía, ela voltava. Só que aí ela começou a atender como terapeuta. E ela falou assim, agora nessa formação sul do Paraguai eu vou novamente para refazer. Ela nem piscava, ela nem saiu da sala. Por quê? Porque a intencionalidade dela estava totalmente ligada ao conteúdo lá, porque agora ela estava atendendo. Então, o que acontece? Por isso que é muito importante você saber do teu momento. Isso. Então, uma mente preparada é outra coisa, né? Total. 150%. Falando em mente preparada, Vinícius, você falou uma palavra muito importante que é a resiliência, né? Que é essa capacidade de suportar as coisas e também de absorver um determinado fato que acontece. Por exemplo, hoje em dia, muitas pessoas conversam com outras pessoas que acabam confiando, depositando sua confiança, mas pode ser que uma pessoa dessa, uma vez, vai usar aquilo que foi falado para ela, talvez algum segredo, alguma coisa assim, para te prejudicar, né? E daí, essa pessoa que vai ouvir isso, ela tem que estar com a mente preparada, porque por exemplo, numa empresa ou no dia a dia, com qualquer pessoa, existem coisas que podem desestabilizar a pessoa, né? Então, essa capacidade de absorver esses fatos que acontecem, que desequilibra a pessoa, isso daí ela tem que conseguir conter essa situação e seguir em frente. Agora, quem não tem uma mente preparada, que não tem essa resiliência, ela tem um desequilíbrio total. Aí vem aquela frase, né? Ou é 8 ou é 80. Ou seja, a pessoa não tem um equilíbrio. Então, é uma pessoa talvez muito estourada, ou quando acontece algo assim que decepciona ela, ocorre uma frustração muito grande, que ela desanima, que daí já quer desistir de tudo, né? Já desespera. Então, a mente preparada realmente é muito importante. E isso que você citou aí faz total sentido. E olha só, hoje nós somos 1% de população que busca autoconhecimento. Somos uma geração de idiotas, pessoas burras com smartphones inteligentes. O que isso quer dizer? Pega essa frase. Somos uma geração de idiotas, pessoas burras e smartphones inteligentes. Hoje, quem tem opinião, a pessoa que ela não fica em cima do muro, que ela sabe o que está dizendo, que ela se posiciona, que ela estuda, vai se dar muito bem daqui para frente. Por quê? Porque existem vários e vários estudos dizendo sobre isso. Então, essa história que você contou é a mesma história de esvaziar o copo. Eu vou lá, amiga, está acontecendo isso, aquilo, tá. Por quê? Porque eu não me conheço. Porque eu não sei como o meu corpo age, como eu penso, como eu reajo a determinadas ações.
E aí, automaticamente, eu saio, confio, porque de algum jeito eu vou contar e me sentir aliviado, aliviado. Então, olhar por essa ótica, essa frase, ela choca muitas pessoas, entende? Show. Porque eu até um dia eu falei ela num outro programa ao vivo, pessoas, como assim? Como assim? Ué, o que você faz? Quais os livros que você leu? Quantos livros você já leu? O que você entende sobre bolsa de valores? Você não tem que ter um rendimento, você não ganha, você não investe. O que você entende sobre fundos imobiliários e EBITDA? Poxa, isso aqui, teoricamente, teria que ser o básico. Aí as pessoas, poxa, não sei, faz sentido. Então, lembra que a tua vida não é sobre hoje, é sobre daqui 30 anos, 40 anos? É sobre isso. Então, quem está pensando nisso agora é importante. Eu tenho um produto meu lá que eu tenho 600 afiliados. Tem um rapazinho, eu faço um ranking de afiliação, tem um rapazinho de 16 anos que ele ganha R$6.000. De 16 anos. E aí, o que acontece? A gente conversa muito, ele virou gerente dos meus afiliados lá. Ele lê pelo menos 2 livros no mês. Com 16 anos. Eu falei, cara, você é um puta diferencial. Entende? E tem resultado. E você vai ter resultado, porque ninguém ensina isso na escola. E aí, automaticamente, eu estava vendo os livros ali, isso é importante. Cara, você vai lá, você paga R$39, R$49 no livro, que às vezes muda a tua percepção, muda teu ambiente, muda aquelas porcarias que você fica vendo na internet e tudo mais, e aí automaticamente chega lá com 25, 26 anos, aí você quer ter um carro importado, aí você quer isso, você quer aquilo, mas e o preço que você pagou lá atrás? Isso é importante. Ô Vinícius, você falando nessa frase aí, para mim faz total sentido, né? E eu estava lembrando do significado de idiota. Por exemplo, segundo Freud, né, as instâncias psíquicas tem o id, o ego e o superego. O id é mais aquela fase do emocional, né? Então, a pessoa que é id, ela é mais emotiva, e daí seria o significado de idiota, então é aquela pessoa que vive na emoção, que não tem razão sobre o que diz, o que fala, né? Então, nessa frase da geração de pessoas idiotas, né, que são pessoas burras, né, com o smartphone na mão, faz sentido, porque ela vive nessa fase de emoção, de fantasia, e automaticamente não tem esse conhecimento, por isso que é burra, mas tem um smartphone que tem ali uma inteligência muito grande, que pode ser algo por ela. Ou seja, então quer dizer que ela não tem controle sobre o conhecimento que está disponível, que é o smartphone na mão. E isso faz total diferença, porque quem tem esse conhecimento consegue daí crescer, evoluir e sair na frente, né? E nessa questão emocional, né? Hoje em dia, quem não tem o conhecimento fica mais presa nesses conflitos, né, emocionais. É o famoso rebelde sem causa, né? É o famoso rebelde sem causa. Pois é. Então, assim, ó, eu sempre falo, faça o básico. O que é fazer o básico? Tem um livro que é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Dale Carnegie. Lá diz algum dos princípios, sorria. Outra, chame as pessoas pelo nome. O nome das pessoas é o que soa mais doce em todas as línguas. É fazer o básico. Hoje, quem ganha mais do que R$10.000 no Brasil, hoje é considerado rico. Ou seja, se você fazer o básico, você já está fazendo o extraordinário. Você abastece o carro, faz 10 anos no mesmo posto, não sabe o nome do frentista. Ou seja, é saber o nome das pessoas, é fazer o básico, é ser educado, é bom dia, boa tarde, boa noite. Então, isso faz parte do nosso processo. Então, se você trabalha às 18, cara, eu fico vendo assim, pô, das 18 horas, a pessoa ela já está trabalhando num lugar que ela não gosta, ela fica contando para ir embora. Eu falo assim, que vida que é essa? Há quanto tempo você vai levar isso para daqui 30, 40, 50 anos? Mas aí é uma questão de mentalidade, tá tudo bem, você não vai salvar todo mundo. O sucesso não é para todo mundo e tá tudo certo. Assim como o que os seus pais fizeram, tá tudo bem também. Porque foi o que eles tiveram na época. Se ele não te deu carinho e amor, tá tudo bem. Foi o que eles tiveram. Agora, o que você não pode é carregar isso daqui para frente. E aí, automaticamente, isso vai mudando todo o teu processo. Isso me faz lembrar a questão de trabalhar a base, né? Desde de uma casa, de uma família, até numa empresa, quem não trabalha a questão de valores, de cultura, dessa moral, né, para formar um caráter, a pessoa cresce totalmente sem rumo, né?
E isso a gente pode ver num exemplo básico. Por exemplo, uma empresa que não tem as suas crenças bem definidas, por exemplo, a visão, a missão, os valores, esse dono dessa empresa e os funcionários não vão ter isso daí também, porque Sim. não foi definido. E automaticamente não vão conseguir transmitir essa comunicação para os clientes. Então, fica algo sem sentido, sem rumo. E as pessoas esquecem de trabalhar a base, né? Exatamente. Excelente, excelente. Pessoal, estou aqui atenta, ouvindo, depois vou ouvir várias vezes aqui. Vinícius, adorei o conteúdo que você trouxe para nós. Foi muito enriquecedor aqui para o nosso podcast. E nós estamos chegando ao final aqui da nossa gravação. Quero novamente agradecer, Vinícius, por você ter vindo aqui participar. E eu vou pedir para você olhar para aquela câmera ali e para você poder fazer o teu pitch aqui. Agora, sinta-se à vontade, né? Para quem quiser fazer com você uma terapia, quem quiser, às vezes, comprar algum curso, fica à vontade para fazer o teu Show pitch. de bola. Primeiramente, eu gostaria de agradecer. Eu agradeço o convite, reconheço a importância desse assunto, de falar sobre mente, cérebro e comportamento. Dedico toda essa nossa comunicação a todas as pessoas que estão nos vendo e nos ouvindo. E, mais uma vez, muito obrigado. E quem quer passar pelo processo de hipnoterapia, meu Instagram é @souviniciuscampos. Eu tenho certeza que será o maior prazer te receber lá. Pode me mandar um direct que a gente conversa lá. E mais uma vez, muito obrigado. Não importa o momento em que você esteja. Fase não é fim. Fase não é fim. Grava isso no seu coração. Adorei. Fase não é fim. Adorei essa. É isso aí, Vinícius. Boa frase, hein? Ok. E nós que agradecemos aqui, Vinícius, foi um bate-papo muito interessante, né? E contribuiu muito aqui com a perspectiva do nosso público. Ok. Muito obrigada, Obrigado. Jefferson, Por nada. por estar aqui com a gente. Pessoal, muito obrigada para você que ficou aqui até o final do nosso episódio. E não se esqueça, toda sexta-feira ao meio-dia nós temos um novo episódio com um novo convidado aqui no meu canal do YouTube. Até o próximo. Aí, você falou minha fala de novo. Você vai falar, sejam Ei, meu bem-vindos. Deus. Eu não falei. Você falou... Eu falei, sejam bem-vindos? Você já falou Falei? que Nossa, então do eu bem errei, 3 desculpa. podcasts. Você vai perguntar alguma coisa? Que parece que você tá É isso aí. toda hora falando. E vai falar alguma coisa? Você vai? Não, eu posso perguntar. Então pergunta. Desconcertei ele hoje. E Ai, meu Deus! que é a psicologia forense, a jurídica, né? Acho que eu cansei. Ai, Jefferson!